Vários bolsonaristas começaram a ser demitidos. Inclusive, eu vou te falar, uma que trabalhou ultimamente diretamente com o Bolsonaro, que é essa aqui, ó, é a Carla Secato. Você lembra dela aqui? Ela era a garota propaganda do programa eleitoral do Bolsonaro, né? Então, a Carla Secato está fora da Jovem Pan, foi demitida da Jovem Pan. Mas não é só ela não que foi demitida da Jovem Pan. Augusto Nunes, se você não lembra da cara desse nojo aqui, eu vou te mostrar quem é o Augusto Nunes. Augusto Nunes, esse aqui, ó, também foi demitido da Jovem Pan, mas não só ele, ó. Caio Coppola, o nome dele não é Caio Coppola a propósito, até esqueci o nome desse lixo aí. Não é Coppola, ele usa esse nome que ele não gosta do sobrenome dele. Também foi demitido. E o Fiuza. Fiuza também está demitido da Jovem Pan. A Jovem Pan está fazendo uma limpa. O Constantino que se cuide. Eu vi ontem o Antônio Tabet, ele fez um tweet falando assim, olha, recomendo assistir 5 minutos da Jovem Pan para ver o chororô deles, tá muito bom. Aí depois de 5 minutos ele falou, ó, mas não dá para ver mais de 5 minutos, também é tóxico ver aquilo ali. Tá, passadas umas 2 horas, eu fui ver o Jornal da Jovem Pan, o Jovem Pan News, que é o programa mais importante do dia na Jovem Pan. O que mais repercute pelas fake news é o programa Pingo nos Is, que era o programa em que estavam a maioria desses aí. Mas, estava Augusto Nunes e tudo mais. Mas o programa mais importante deles é o Jovem Pan News. Então, eu assisti um pouco lá dos comentaristas. Eu não queria ver as matérias, não. Eu queria ver os comentaristas. Que nas matérias a Jovem Pan está, não era assim, mas está bem, até, ó, bem, eu não vou falar imparcial, mas é uma matéria normal, uma reportagem. Mas aí vai, depois da reportagem, os comentaristas com 10 minutos comentando cada reportagem de 2 minutos. E aí, meu Deus do céu, é lixo tóxico. O Constantino, ele começou a falar que é inadmissível invadir estrada, que é baderna, que quem faz baderna é a esquerda, que não deve fazer isso, que tem que aceitar o resultado. Eu falei, meu, Constantino tá com medo de perder o emprego. Porque o Augusto Nunes não falaria isso não. O Augusto Nunes é fascista até o fim. Até o fim, ele é fascista mesmo, Augusto. Sempre foi. Eu tenho muito orgulho de dizer que a primeira vez que eu escrevi sobre política na minha vida foi em 2009. Eu criei um blog e fui escrever algumas coisas de política para mostrar para os meus professores no Mackenzie, só para mostrar para eles. Eu escrevi o quê? Um artigo detonando Augusto Nunes e outro detonando o Diogo Mainardi, que eram os dois da Veja. Que eles falavam várias mentiras sobre o Lula, faziam um artigo desmontando um por um as mentiras dele, enquanto xingava eles de tudo que é nome de uma maneira educada, né? Que num artigo você não pode ficar xingando. Pois bem, até hoje, vale aí todos os xingamentos para Augusto Nunes, um pífio, um cara nulo. Pois bem, tóxico. O Augusto Nunes, ele foi demitido por quê? Porque quando a Jovem Pan foi proibida de disseminar fake news sobre o Lula, de falar que o Lula não era inocente, que o Lula era um descondenado, que faziam piadas com o Triplex, com o sítio de Atibaia, chamava ele de ex-presidiário, enfim. Quando a Jovem Pan fazia campanha ferrenha para o Bolsonaro, e isso é proibido, porque a Jovem Pan, lembre-se, fala aqui sempre, é uma concessão pública, como rádio é concessão pública, tem que ter isonomia, ou seja, dar um tratamento de igualdade aos candidatos na eleição. Se não, se quiser falar, se quiser, ó, abre mão da concessão pública, fecha a rádio e fica só no YouTube, aí fala a besteira que quiser. Mas, tendo concessão pública, não pode. Enfim, o que aconteceu? O Augusto Nunes se recusou, e ele continuou, aí ele foi suspenso. Quando ele foi suspenso, o que aconteceu é que os diretores da Jovem Pan começaram a ficar irritados com ele, porque ele não se pronunciou defendendo a Jovem Pan. Ele criticou a Jovem Pan. Ele falou, vocês estão aceitando a censura. Pô, o dono da Jovem Pan não é otário. Sabe quanto custa uma concessão pública de rádio no Brasil? Não tem nem preço. Ainda mais a Jovem Pan, que é uma... Tá sintonizada, deve estar na memória de tantos milhões de rádios pelo Brasil afora. Ou seja, custa muito. O cara vai perder a concessão. A Jovem Pan tem um prédio gigantesco em São Paulo, paga salários de mais de 100 mil por mês para esses vagabundos ficarem disseminando fake news, porque tem a concessão de rádio. Se fosse se sustentar só pelo YouTube e pela TV Jovem Pan, que eu fico aqui sempre dando risada, que tá dando tracinho de audiência, traço 0.0. Teve um domingo é o dia de mais audiência da TV fechada. Teve um domingo que a Jovem Pan deu 0.0 durante as 24 horas do dia. Não chegou a 0.01. Eu não tô falando de 0.1 que é um décimo, não, um centésimo. Não conseguiu. Não se sustentava. Então, o dono da Jovem Pan não é tonto, suspende esse cara aqui. Aí, do que aconteceu? Os outros,
esse Caio, esqueci o nome verdadeiro desse, nem vou chamar ele pelo sobrenome que ele gosta, eu não chamo fascista pelo sobrenome que eles gostam. Igual aquela Sara Giromini, ela tinha o nome lá, Sarah Winter. Você vê aqui, quem acompanha o Pelotão Brasil, comenta aí, eu já chamei ela pelo nome Sarah Winter. Primeira vez que eu tô falando desse nome aqui, pra quem não saber, sabe quem é. Eu chamo ela pelo nome verdadeiro que ela quer esconder. Pois bem, o Caio, ele também não defendeu a Jovem Pan publicamente no caso lá que a Jovem Pan disse que foi censurada. E o Fiuza continuou também desafiando o TSE. Então a Jovem Pan, depois que o Lula ganhou, pensou, opa, peraí, se a gente quiser manter parte da mamata estatal, a gente tem que demitir todos os bolsonaristas e fingir que nada disso aconteceu. Bom, vou falar, eu espero que o governo Lula não seja trouxa de continuar mantendo patrocínios. Se liga a Jovem Pan, é o seguinte, é propaganda da Havan, a Havan que tá ganhando muito no governo do Bolsonaro, tá ganhando muito com o governo, estão ganhando demais, eles ganham diretamente, viu? Aí tem propaganda de uma ou duas empresas bem bolsonaristas, o resto é Caixa, é Correios, é Petrobras, é Banco do Brasil, é só empresa estatal, é Ministério da Saúde, é campanha não sei o quê, em vez do Ministério pagar para a merenda das crianças, fica pagando, da educação, fica pagando para a Jovem Pan. É isso que você vê na Jovem Pan, então eles estão sendo sustentados por isso. Eles sabem que o Lula assumindo, essa mamata vai parar. Mas eles pensam, quem sabe o PT não mantém um pouquinho. Sabe por que eles têm essa esperança? Porque durante o governo Dilma, o PT continuava pagando para os veículos de mídia, para os jornais, para os portais e tudo mais, normalmente. A mídia fazendo toda aquela campanha para prender o Lula, para dar o golpe na Dilma, aí você ia falar com o SECOM, o secretário de comunicação do governo Dilma, sabe o que eles falavam? Falavam assim, não, mas é que a gente usa o princípio de audiência, quem tem mais audiência ganha. Eu falava, esses caras estão dando dinheiro para quem está dando um golpe de Estado neles. Corta! Então não faça propaganda. Ou faça, vai no Google, no Facebook, nas redes sociais, faça lá. Não, continuava. Então eles têm ainda a esperança de que no governo Lula tenha algum SECOM que seja trouxa, como era no governo Dilma. Espero eu, e vou lutar aqui, e vou me irritar muito se for, espero eu que não seja. Vamos lutar aqui para que não seja, para que não fique financiando golpista. Pois bem, eu vou usando o princípio da audiência. Tá, aí o que acontece? A Jovem Pan começou a tentar fazer esse rebranding, a palavra em inglês, para alguém que está fazendo uma mudança aí na marca. Para quê? Para ver se consegue escapar dos processos que vai enfrentar a partir do ano que vem. Hoje, a Jovem Pan tem o apoio e a proteção total do presidente, que é o Bolsonaro. A partir do momento que ele não for, vou falar, se o Brasil for um país sério, a Jovem Pan tem que ter a sua concessão cassada. E os seus donos têm que ser processados todos criminalmente, os seus comentaristas também. Eles ajudaram por boa parte do dia depois da eleição, eles estavam incentivando as manifestações. Eles estavam dizendo, o Constantino chegou a dizer, que não se pode... Deixa eu ver se tem gravado aqui. Se não aparecer é porque o YouTube censurou, mas ele diz claramente que devemos arregaçar as mangas, porque qualquer outra coisa seria entregar o Brasil aos comunistas e eles vão destruir o Brasil. Ele está dizendo claramente, se não aparecer no vídeo aqui, eu vou deixar na descrição o link do vídeo, eu vou publicar no meu Twitter, alguma outra rede, aí eu deixo na descrição o link para você assistir o Constantino falando. Claramente, está incentivando o golpe. Depois ele mudou o discurso. Começaram as demissões, tudo mais, o Alexandre de Moraes veio com decisão contrária, com decisão acabando com a palhaçada, aí ele mudou o discurso e começou a falar que é inadmissível. Aí os comentaristas da Jovem Pan começaram a falar que é inadmissível. Aí eu assisti o finalzinho do Jovem Pan News, sabe o que mostrou? Mostrou 2 líderes caminhoneiros dizendo que não, esses protestos não são de caminhoneiros. Nós somos contra isso aí é baderna. Eu falei, os caras mudaram. Eles foram atrás dos líderes caminhoneiros para falar que não somos nós caminhoneiros. Isso aí são paus mandados das transportadoras. Transportadoras essa que o STF já está fazendo o cruzamento, vai depois quebrar sigilos, verificar quem são os donos e ver que essas transportadoras têm negócios com bolsonaristas. Por que eles têm tantos caminhões? Que eles estão transportando o quê? Para a Havan, talvez? Não sei. Estão transportando o quê? Para alguns dos empresários do agro bolsonaristas? Tá vendo? A versão lá da mídia, que é uma versão que parece que é para tentar amansar a população. Eu vejo o papel de muitos comentaristas da mídia, que é o papel de tentar amansar as pessoas. E quando eu digo amansar, não são os bolsonaristas não, é a esquerda mesmo. Falar, gente, não tá acontecendo nada, não é nada demais, fica aí de boa. O agro tá bravo com o Bolsonaro, hein? Vai ver quem financia essas transportadoras que estão com os caminhões fechando as estradas. Você vai ver, é o agro.
muitos deles são o agro. Pois bem, inscreva-se aí no canal, vamos pra cima desses fascistas, nós vencemos a eleição e continuaremos vencendo. Falou!